Ninguém imaginava que uma investigação sobre facções criminosas pudesse chegar tão perto do coração político do país. Mas nas últimas semanas, algo mudou. O clima em Brasília ficou pesado, e no Rio de Janeiro, o silêncio desconfortável entre certos gabinetes disse mais do que qualquer pronunciamento oficial. O que parecia só mais um inquérito se transformou no maior quebra-cabeça político do momento. E quando o público finalmente percebeu o tamanho da confusão, já era tarde demais. A Polícia Federal estava avançando rápido demais para que qualquer um pudesse fingir que nada estava acontecendo. Esse avanço abriu portas, derrubou narrativas e acendeu alertas que ninguém queria ver piscando. Mas essa não é nem de longe toda a história. Tudo começou quando o STF determinou que a Polícia Federal abrisse um inquérito permanente para investigar facções criminosas. Não era uma investigação comum, era algo muito maior. A ordem era clara. A PF precisava desmontar a estrutura financeira que sustentava grupos como o PCC e o Comando Vermelho, rastreando empresas usadas para lavar dinheiro, intermediários, contratos suspeitos e qualquer político ou empresário que pudesse estar servindo como ponte entre o crime organizado e a esfera pública. Relatos indicam que os primeiros passos da operação foram direcionados justamente para o núcleo financeiro dessas facções. E é sempre nesse ponto que a situação começa a desmoronar para quem tem algo a esconder. Assim que os investigadores seguiram o fluxo do dinheiro, conexões inesperadas surgiram. Empresas até então desconhecidas para o público apareceram recebendo repasses de organizações criminosas. Outras, supostamente limpas, foram identificadas como canais de lavagem. E dentro desse emaranhado, nomes que teoricamente jamais deveriam cruzar com esse universo começaram a aparecer em mensagens, relatórios e transações compatíveis com movimentações irregulares. Enquanto isso, nos bastidores de Brasília, um comportamento estranho chamava a atenção. Projetos surgiram no Congresso tentando justamente limitar o alcance da PF. Alguns proibindo certas operações, outros dificultando o confisco de bens das facções ou tornando quase impossível bloquear patrimônios usados para lavagem de dinheiro. Houve recuo público depois da repercussão negativa, mas o simples fato de essas propostas existirem levantou suspeitas sobre quem realmente tinha interesse em barrar a investigação. A combinação era explosiva. Um inquérito permanente avançando, figuras influentes tentando conter danos e uma série de coincidências demais para serem ignoradas. A cada documento analisado, a cada conversa recuperada, a sensação dentro da PF era a mesma. Havia algo muito maior por trás da superfície. Algo que envolvia gente com influência suficiente para alterar policiamento em comunidades, proteger aliados de exoneração e até tentar mudar leis para travar investigações. E quando o primeiro nome caiu nesse mapa, ficou claro que a história estava prestes a ficar bem mais complicada. Mas isso era só o começo. O primeiro nome que entrou no centro das atenções foi o de Ciro Nogueira, líder de um dos partidos mais influentes no Congresso e figura-chave nas articulações de Brasília. Quando a investigação financeira avançou, a PF encontrou indícios de que uma empresa utilizada pelo PCC para lavar dinheiro vinha fazendo repasses para uma empresa ligada ao grupo político dele. Não era pouca coisa. Esse tipo de coincidência simplesmente não passa despercebido. E foi aí que tudo começou a ficar ainda mais estranho. Relatórios apontaram que um aliado próximo de Ciro havia viajado com integrantes do Comando Vermelho e do PCC, algo que, no mínimo, acendeu um alerta. A situação ficou mais tensa quando uma delação mencionou que dinheiro teria sido entregue diretamente a Ciro. Mas como a própria PF reforça, delações precisam ser verificadas. Falar não é provar. E isso vale para todos, tanto para quem acusa quanto para quem é acusado. Apesar disso, a pergunta continuava no ar. Por que repasses vindos de uma estrutura ligada ao crime organizado estavam chegando justamente a uma empresa associada a um dos políticos mais influentes do país? Seria coincidência?
Um erro contábil? Uma relação indireta? Ou havia algo mais profundo? A PF, consciente de que delações podem ser frágeis, não pediu prisão nem buscou medidas extremas, mas intensificou a busca por provas materiais. Enquanto isso, a investigação revelou outro ponto sensível. A suspeita de pagamentos não era um caso isolado, mas sim parte de um padrão maior que estava começando a se desenhar. E dentro da própria corporação, a sensação era clara. O primeiro dominó tinha caído. E quando o primeiro cai, os próximos raramente ficam de pé por muito tempo. Enquanto a investigação nacional avançava silenciosamente, outra história dominou o país. Uma grande operação policial no Rio de Janeiro. A cobertura foi massiva. Telejornais, comentaristas, portais e redes sociais repetiram o assunto por dias, criando uma sensação de crise permanente. E o efeito disso às pesquisas foi imediato. Em apenas um mês, institutos registraram uma queda de 7 pontos na popularidade do governo, enquanto nomes como Tarcísio de Freitas e Bolsonaro tiveram no mesmo período uma subida equivalente. A mudança foi tão rápida que analistas começaram a estranhar. Nada na economia justificava um movimento tão drástico. O país vivia recordes positivos, menor desemprego da história, maior número de trabalhadores com carteira assinada e a maior massa salarial já registrada. A narrativa econômica não combinava com o humor da população. Mas a operação no Rio tocou em um ponto sensível: segurança pública. E isso sempre mexe com o imaginário coletivo. Uma parte da esquerda criticou os excessos da ação, insistindo no discurso de direitos humanos. Outra, bem minúscula, passou dos limites e acabou reforçando a percepção, explorada pela direita, de que a esquerda defende bandidos. Do outro lado, influenciadores e políticos conservadores aproveitaram o momento para construir uma narrativa que associava qualquer crítica à operação à conivência com o crime. Essa disputa criou um ambiente emocional que obscureceu completamente o que estava acontecendo nos bastidores. Enquanto os setores da população discutiam se a operação foi ou não legítima, ninguém percebeu que investigações muito mais graves estavam avançando em silêncio. E o mais curioso é que a operação, apesar da repercussão gigante, não alcançou seus objetivos principais. Não prendeu os líderes pretendidos, não tomou territórios e ainda resultou na morte de policiais e inocentes. Detalhes que parte da imprensa simplesmente não destacou. Mas essa era apenas a superfície. A virada real ainda estava por vir, e ela seria muito mais explosiva. No Rio de Janeiro, uma descoberta começou a circular pelos setores mais sensíveis da investigação. Mensagens trocadas entre um político influente do Estado e um integrante do Comando Vermelho. A princípio, parecia improvável, até inverossímil, que alguém próximo ao poder pudesse manter esse tipo de diálogo. Mas o conteúdo mudou completamente a percepção da PF. Segundo as mensagens, o criminoso pedia algo muito específico: alterar o policiamento de uma comunidade para impedir a entrada do BOPE, substituindo a tropa de elite pela polícia comum. O motivo também aparecia nas conversas. Para traficantes armados com fuzis, enfrentar policiais com pistolas era quase um negócio vantajoso. E a parte mais alarmante, relatos indicam que o pedido foi aceito. Só que não parou aí. As mensagens sugerem que o mesmo político teria feito a ponte para um encontro cara a cara entre o integrante do Comando Vermelho e um secretário do governo estadual. Um encontro que, segundo as fontes consultadas pela imprensa, realmente aconteceu e que depois foi admitido, ainda que de forma vaga, pelo próprio secretário, que disse não lembrar, mas também não negou. Já o integrante do Comando Vermelho afirmou que o encontro ocorreu. Esse secretário, porém, tinha uma peculiaridade. Ele não foi afastado do cargo apesar das acusações e do vazamento das mensagens. E reportagens indicam que isso não aconteceu por um motivo específico: a influência de um senador poderoso, identificado pelas matérias como Flávio Bolsonaro. Segundo essas publicações, o governador Cláudio Castro até teria considerado afastá-lo, mas não o fez porque Flávio teria segurado o cargo dele. Nesse momento, a atmosfera mudou completamente. Não havia provas conclusivas de crime, e isso é importante.